Sabe aquele sonho de ficção científica, com robôs ajudando em casa, quase como nos Jetsons? Bom, parece que esse sonho está virando realidade, e bem rápido. Os robôs humanoides estão saindo dos laboratórios e batendo na nossa porta. E aí, claro, surge a grande questão. Eles vêm para ajudar ou para competir com a gente? É essa fronteira da tecnologia que a gente vai explorar agora. Pois é, a pergunta que todo mundo está se fazendo é essa. Será que finalmente chegamos naquele futuro que os desenhos prometiam? Um futuro com um robô para cada tarefa chata, deixando a vida da gente mais fácil? A resposta, olha, está sendo escrita agora mesmo. E ela é muito mais complexa e impressionante do que qualquer roteiro que a gente já viu. E para ninguém dizer que isso é papo de futuro distante, dá uma olhada nessa imagem. Esse é o robô S1 da Astribot, em plena ação. E não, ele não está num estúdio de cinema. Ele está executando uma tarefa de casa com uma precisão que, até pouco tempo, a gente achava impossível. O pulo do gato aqui não é só força, é a delicadeza, a inteligência nos movimentos. Então, pera aí. Como é que a gente saiu dos robôs de desenho animado para máquinas que conseguem de verdade arrumar uma gaveta? É exatamente esse salto do sonho para a vida real que a gente vai entender agora. O ponto-chave que a gente precisa entender é o seguinte. Não estamos mais falando só daqueles vídeos virais de robôs dançando ou dando piruetas. A conversa agora é sobre uma mudança gigantesca na tecnologia e na sociedade. Essas máquinas estão sendo criadas para trabalhar em fábricas, em armazéns e, sim, para um dia entrar na nossa casa. E quem está na frente nessa corrida? Bom, vamos conhecer os principais jogadores nesse campo da robótica. Cada empresa tem uma ideia, uma filosofia diferente, e isso muda completamente o jeito que seus robôs são construídos e o que eles conseguem fazer. Aqui a gente tem um resumo rápido dos principais modelos, com alguns dados para a gente ter uma ideia. Mas, sinceramente, o mais legal aqui nem são os números exatos, porque eles mudam o tempo todo. O que impressiona é a variedade. Tem robôs super rápido, super ágil, e tem outros focados em fazer uma tarefa com calma e perfeição. A competição está pegando fogo em várias frentes diferentes. Agora, o que é fascinante mesmo é o contraste entre as duas gigantes, Tesla e Boston Dynamics. A Tesla, com o Optimus, está postando tudo numa inteligência artificial, tipo um cérebro digital que aprende vendo milhões de exemplos, para criar um operário de fábrica que serve para tudo. Já a Boston Dynamics, com Atlas, foca no corpo, na parte física. Eles querem criar uma máquina com uma agilidade absurda que consegue se virar em terrenos que até para uma pessoa seria complicado. Mas a briga não é só entre esses dois não. Tem o Digit, da Agility Robotics, que é o especialista em logística. Ele foi feito para carregar caixas em armazéns sem reclamar. E está chegando o Unitree G1, um novato que promete. Ele usa aprendizado por reforço, ou seja, ele aprende na base da tentativa e erro, igualzinho a gente aprende a jogar videogame. Isso pode criar robôs que se adaptam a um monte de coisa diferente. Ok, já falamos de fábrica, de acrobacia, mas e dentro de casa? Será que a gente vai ter um mordomo robô até 2030? Vamos ver o quão perto a gente está disso. E a resposta? Bom, a resposta começa a aparecer em imagens como essa. Pensa só, o S1 não está só movendo um objeto de um lado para o outro. Ele está organizando os sapatos. Isso exige uma coordenação motora fina, uma noção de espaço e um cuidado que, até ontem, era coisa exclusiva de ser humano. Aqui a gente vê outra coisa, a mistura de força com precisão. Levantar um saco de quase 2 quilos, se abaixar e colocar ele direitinho num armário, sem fazer bagunça, é uma sequência de movimentos super complexa, que mostra que ele pode sim fazer tarefas úteis no dia a dia. E para quem acha que isso é fácil, que tal arrumar a bagunça de um quarto de criança? Essa imagem aqui é incrível porque mostra o robô conseguindo identificar, pegar e guardar um monte de brinquedos de formas e tamanhos diferentes. É a automação chegando numa das tarefas mais caóticas que existem. E para fechar com chave de ouro, o teste final do mordomo robô. Olha só! Ele consegue andar pela casa, passar por uma porta, segurando uma bebida e entregar para alguém. Isso não é só sobre segurar um copo. É sobre navegação, sobre usar as duas mãos, sobre interagir com um ambiente feito para a gente. O futuro dos Jetsons, pessoal, tá batendo na porta. Claro, com todo esse avanço impressionante, a gente chega na pergunta que não quer calar. Essas máquinas incríveis, elas estão aqui para nos livrar das tarefas chatas ou para simplesmente pegar o nosso lugar? E esse gráfico aqui mostra bem o tamanho desse dilema.
Uma pesquisa mostrou uma coisa muito curiosa. Enquanto 68% das pessoas têm um medo real de que os robôs roubem seus empregos, um número ainda maior, de 74%, acredita que eles vão ser essenciais para ajudar idosos e pessoas com deficiência. É a nossa esperança e o nosso medo ali, lado a lado nos números. E é exatamente essa tensão. De um lado, um potencial gigantesco para fazer o bem, sabe? Cuidar de quem precisa, fazer trabalhos que são perigosos demais para nós, mas do outro lado, tem a preocupação muito real com o mercado de trabalho. Encontrar o equilíbrio nisso tudo vai ser o grande desafio da nossa sociedade. Beleza, o progresso é inegável. Mas para onde a gente vai daqui? O caminho até ter um robô desses em cada casa ainda tem uns obstáculos bem grandes pela frente. Os desafios ainda são enormes. A bateria precisa durar muito mais. A inteligência artificial tem que ficar mais esperta e, principalmente, mais segura. E aí, claro, tem a questão do custo, que ainda é altíssimo. E as leis? Como a gente garante que essas máquinas vão andar por aí, do nosso lado, sem causar nenhum acidente? São barreiras de engenharia, de programação e até de política que a gente ainda precisa resolver. E tudo isso leva a gente para a pergunta final, talvez a mais importante de todas. Conforme essas máquinas ficam cada vez mais capazes, fazendo tarefas físicas e, quem sabe, até tarefas que exigem pensamento, o que sobra para nós, seres humanos? Como o nosso trabalho, a nossa sociedade e a nossa própria ideia de quem somos vai mudar? O futuro não é só sobre o que os robôs vão poder fazer, mas sobre o que nós vamos escolher ser, vivendo ao lado deles.